E aí, provando o som. E aí, gente, tudo bem? Como estão vocês? Vamos começar a dar um oi aqui. Olá, boa noite. Buenas noches. Já todo mundo está cumprimentado com esse boa noite ali. Como vocês estão? Vamos só certificação. Está certinho. Então, já para mim está tudo certinho. Só me falam como sempre. Aí, tudo bem? Escutam bem? Tudo certinho? E vamos mandar vala. É bem interessante, porque sempre que vou começar uma live, chego na hora certa, mas com 1000 problemas. Hoje deu tudo certo. Tudo no horário certo, o áudio está bom. Bom, eu acho que tudo está bom, né? Às vezes é até diferente quando tudo dá certo. Cheguei até com tempo demais, tive que aguardar um pouquinho para começar, mas isso é bom. Bom. Hoje vamos complementar aqui a galera, Leonardo, o Jo, a Juliana, a Daniele, a Malu e o Luciano. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Hoje, como as outras lives, vamos começar desde já, não vamos enrolar muito. Oi, Isadora, e tudo bem? Beleza, então, todo mundo está aqui? Vamos começar. Eu vou começar com uma coisa que chamou muito a atenção das pessoas que estavam perguntando no Instagram. Perguntaram muito desse aqui, desculpa, esse aqui. Muita gente perguntou no Instagram sobre esse negocinho aqui. Esse aqui. Engraçadinhos. Signo de interrogação invertido. Signo de interrogação. Signo de pontuação inicial. Também é um nome comum no espanhol, né? O que acontece? Porque eu vou falar dele em específico. Eu só vou descer um pouquinho aqui o meu som. Tá. Eu me escuto também. Eu assisto a minha live. Então, como vocês não vão assistir a minha live, se eu assisto a minha live, temos que assistir juntos. Então, vamos continuar. Esses signos, esse não é a parte toda da aula. Eu só vou dar uma explicação bem simples desse signo, porque muitas pessoas perguntaram no Instagram, perguntam sempre nas aulas, algumas pessoas têm a dúvida por que o espanhol tem esse signo e outras línguas não. Porque, em efeito, a única língua grande, poderia falar, muito falada, que tem esse signo. No começo é o espanhol, tem outras línguas. Eu já falei também lá no Instagram, que tem algumas línguas, sobretudo de Espanha e Filipinas. Para quem não conhece a Filipinas, também fala espanhol. Não é a população toda, mas tem um grande povo que fala espanhol na Filipinas. Olha que legal. Há muita pessoa que acha que Filipinas não tem nada a ver com o espanhol, mas tem muita presença de espanhol nesse país. Então, o que acontece? A Real Academia Espanhola faz muitos anos, uns 250 anos atrás, a Real Academia Espanhola, eles são quienes falam que é o espanhol certo. Eles perceberam que as perguntas em muitas línguas têm uma estrutura exata para ser perguntado. No espanhol não tem essa estrutura. Olha que legal. Por que falo que é legal? Porque não é uma coisa nova que você precisa aprender. É simplesmente se usar esse signo no começo e já vira uma pergunta ou uma exclamação. Assim de simples. Então, você bota no começo e já todo mundo conhece que essa ali é uma pergunta ou exclamação. Simples assim. Como eu falei, essa não é a aula toda. Na realidade, isso aqui são 5 minutos da aula. Mas também vou dar essa dica aqui para vocês. Porque muita gente fala, mas meu teclado não tem esse signo. Como eu faço se meu teclado não tem esse signo? No telefone você precisa mudar de língua, ou às vezes no signo ele tem mais signos, só que você vê a parte 1 do 3, 1 de 4, 1 de 2. Você tem que clicar para ver os demais signos e você vai ver esses signos invertidos. Porém, no computador vocês podem digitar, mantém o ALT e digita 0191, aparece o primeiro, ou digita 0161 e aparece o segundo, a exclamação. Então, simples assim, já vocês têm
como usar o signo de interrogação e exclamação no computador. Agora, eu vou falar a verdade para vocês. Se vocês estão falando formalmente, no emprego, no teu trabalho, está fazendo um documento legal, está fazendo uma coisa importante em espanhol, usa ele. Usar, porque ele é parte da gramática do espanhol. É certo usar ele. Porém, se você está falando com um colega, se você está falando com um amigo, está brincando no WhatsApp, no Instagram, ou que seja, não precisa. Não precisa. A maioria dos hispanos não usam ele quando digitam em um ambiente informal. Não usam ele. Até eu, às vezes, falo com as pessoas e eu não uso. Por quê? Porque às vezes atrapalha um pouco. Mas, lembra, no informal. Digitar no Instagram para um colega, digitar no WhatsApp, pode pular. No formal, não. No formal, você precisa pensar com ele. Porque, de outro jeito, a pergunta está mal feita no espanhol, gramaticalmente. Na pronúncia, não tem como usar signos, mas na escrita, fica esperto. Formal, usa. Informal, pode usar, está certo. Mas se não quer usar, não quer procurar, às vezes fica muito longe no teclado. Então, pode pular, sem problema, que um hispano vai te entender, sem problema nenhum, tá? Agora sim a live, a aula de hoje. Eu falei para vocês que hoje vocês vão aprender a acentuar em 3 passos simples. E, de verdade, vai ser 3 passos simples. Não vai ser uma coisa enrolada, não vai ser 3 passos simples. Mas como todas as aulas que vocês têm comigo, nós vamos começar pelo difícil entre aspas, né? Porque não é difícil, mas depois de explicar o difícil, eu vou te explicar os 3 passos. Que você vai ver que o difícil você vai resumir em 3 passos muito simples. Vai por mim que vai ficar simples a acentuação. Desde hoje na frente vai ficar muito simples. Então, vamos falar primeiro de acentuação, que é um acento no espanhol. Ali você tem que ter uma pequena coisa e ficar esperto com uma pequena coisa. Acentuação ou um acento, na realidade, pode ser mais que só um. Então, nós temos o acento agudo, grave e circunflexo. Então, esses são os nomes oficiais deles. Agudo, grave e circunflexo. Porém, no espanhol, nós não usamos o grave e não usamos o circunflexo. Só usamos o popular acento agudo. Qual é o acento agudo? Aquele que você faz assim. Esse é um acento agudo. E falo basicamente porque não é o único. Acento é qualquer coisa que você consiga fazer em uma letra para mudar toda a palavra. Você muda toda a palavra quando você faz um acento em uma letra. Você pode mudar toda a palavra. Só que tem outras línguas que têm mais acentos, e é o caso do português, tem mais acentos que o espanhol. Então, nesse caso, hoje vamos falar desse acento agudo, tá? Que é esse ali. Nós geralmente falamos dele como acento, porque dentro dos acentos ele é o mais popular. Mas o nome dele é tilde. O nome oficial é tilde. Essa é uma tilde. E você pode usar a tilde em qualquer vogal. A, E, I, O, U. Eu posso usar em uma letra B? Não. A tilde você pode usar em qualquer vogal. Não pode usar em outra coisa que não seja uma vogal. Então, essa é uma parte da tilde. Para que ela funciona? Ela geralmente funciona para mudar a entonação de uma palavra. Ou seja, uma palavra tem uma entonação certa e quando você bota ela, a entonação da palavra muda. Às vezes muda só a entonação, mas na maioria dos casos pode mudar até o significado. Então, ali onde você fica esperto. Vamos com um exemplo muito comum, muito geral. Eu escuto muito isso. O brasileiro falar errado essa palavra. Não é muito feio, porque você percebe até que essa pessoa quer falar. Você percebe, um hispano percebe que essa pessoa quer falar. Porém, errado, muito errado. Que é a palavra papá.
ou papa. Por quê? Por que é errado? Porque são muito diferentes. Para nós, hispanos, é muito diferentes a palavra papa e papá. Papa, papá. Tá vendo? Papa começa uma entonação mais alta e desce. Papa. E papá começa uma entonação baixa e sube. Vai subindo. Então, são duas palavras bem diferentes. Bem diferentes. Porque a papa, ela poderia ser uma batata. Quer dizer, uma coisa que você pode fazer para comer. Ou poderia ser o Papa da Igreja Católica. Então, basicamente tem dois significados, né? Então, é uma palavra polissêmica. Mesmo sem acento, já é uma palavra polissêmica. Agora, o que acontece se você bota esse acento, você bota essa tilde, ele vira papá. E papá é pai. Então, já está vendo a diferença que tem. A diferença muito grande que tem. Você não pode falar em espanhol. Vou a comer carne com papá. Ou vou a comer carne com papa. São duas coisas muito diferentes. Vou digitar aqui. Vou a comer carne com papa. Vou a comer carne com papá. Olha, são bem semelhantes as duas. Mas a primeira, vou a comer carne com papa, quer dizer, vou comer carne com batata. Quer dizer, carne mais uma coisa, batata. Vou a comer carne com papá, eu vou comer carne com o meu pai. Olha, muito diferente. Muito diferente. Então, fica esperto porque as duas frases podem acontecer e vai ser muito diferente. Papa de papá. Agora, ali começa a dúvida. Quando uma palavra tem e quando uma palavra não tem essa tilde. Então, para você entender quando uma palavra tem e quando não, você precisa entender outras coisas para entender os 3 passos. Mas são coisas bem simples. Então, vamos com a primeira dessas coisas que você precisa conhecer. A primeira coisa que você precisa conhecer, lembra que aqui nesse espaço do saber, nesse espaço do conhecimento, ou como eu botei ali, espaço do aprendizado. Nesse espaço do aprendizado, nós vamos falar apenas em espanhol. Nós vamos digitar apenas em espanhol. O que você veja ali está em espanhol. Ou seja, tudo isso aqui é espanhol. Então, bora lá. Nós vamos falar sobre as sílabas. Sílabas. Que é uma sílaba? Muitas pessoas já até conhecem, até as pessoas que fazem parte do segredo do espanhol e outros, eu até explico isso em algumas aulas, já a maioria conhece de sílabas. Mas se você não conhece, fica tranquilo, que também vou falar bem simples que é. Sílabas, a definição em espanhol de sílabas é unidades de sonidos que se pronunciam juntos. O que quer dizer? Coisas que você pronuncia junto. Não tem como separar. Você não consegue separar essa pronúncia. Se você não consegue separar essa pronúncia, essa ali, todas essas letras que estejam envolvidas, é uma sílaba. Vamos supor, palavra. A palavra, quantas sílabas tem? Eu posso pronunciar só a letra P? Não posso. De fato, vai uma dica muito útil para você. Você não pode pronunciar uma consonante sozinha no espanhol. Ela tem que ter uma vogal. Então, toda sílaba tem que ter pelo menos uma vogal. Pelo menos uma vogal, tá? Quer dizer que pode ter mais que uma? Pode. E até tem uma coisa um pouco mais profunda, dictongo, triptongo. Outras coisas que não fazem parte dessa aula de hoje, mas pode acontecer uma sílaba ter até 3 vogais. Olha, muito. Mas nesse caso aqui, essa é uma sílaba, pá. Porque eu não consigo quebrar pá em 2 sons. Não é uma coisa assim. Não consigo quebrar ele. O som mínimo, a unidade mínima que eu posso pronunciar é pá. A outra, tenho lá. Tenho lá. Também não consigo quebrar lá. Aqui tenho 3 letras. Mas eu não consigo quebrar a B, R, A. Ela vai ser uma sílaba só. Então, quantas sílabas temos aqui? Temos 3 sílabas. Palavra. 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 Simples assim.
Olha que simples. Não sabia que era tão simples. Olha, já vai ficando muito mais simples. Lembra que qualquer coisa que você digitar, eu vou responder sim, mas no final da aula, tá? Então, palavra, já temos dividido em 3 sílabas. É muito simples assim. Então, lembra, uma sílaba tem que ter pelo menos uma vogal. Então, nesse caso aqui, já você viu 3 vogais, você já conhece que tem 3 sílabas ou menos. No caso tem 3, porque conseguimos quebrar ela em 3 sílabas. Agora, também temos uma coisa importante, que existe uma chamada tônica e átona. Tônica e átona. Que é uma sílaba tônica, que o tom, o som é maior. E que é uma sílaba átona, que o som é menor. A intensidade do som é menor. Por exemplo, às vezes ali fica um pouco complexo, não. Mas você tem que praticar um pouco para entender onde é que a palavra aumenta a intensidade. Então, a palavra, estamos usando muito a palavra, você pode perceber que ela é palavra. Dá para perceber? Palavra. Ali é bem sutil, mas dá para perceber. Palavra. Quer dizer que a entonação maior da palavra é em la palavra. Então, aqui temos 3 sílabas. Uma sílaba é tônica, la, e temos 2 sílabas átonas, pa e bra. Quer dizer, sílaba átona, menor, a entonação mais baixa, sube em la, desce em bra. Palavra. Já, simples assim, não vou bagunçar mais esse conhecimento. Mas simples assim. A sílaba tônica, acontece uma coisa com a sílaba tônica, que a sílaba tônica poderia ter ou não acento. Ali é onde vai o acento, em lá. Mas a pergunta é, palavra tem ou não tem acento? No caso da palavra, não tem acento. Agora, por quê? Por que não tem acento? Eu quero conhecer o porquê não tem. E quero conhecer quando ele tem. Há muita regra um pouco difícil, um pouco bagunçada, que a palavra é de X jeito e tal. Mas aqui você vai aprender de um jeito muito mais simples, em 3 passos, para identificar e acentuar essa palavra. Então, bora lá. Eu vou falar aqui sobre 2 coisas mais para entrar na regra. Essa regra é regra de ouro, uma regra que até agora só alunos conhecem. E não todos, de fato, não todos. Então, eu falo essa regra para alguns alunos, até as pessoas que fazem parte de algumas aulas ali já conheceram essa regra um pouco. Hoje vou me aprofundar um pouco mais nessa regra. Então, as palavras podem ser monossílabas ou polissílabas. Que é uma palavra monossílaba? Mono, de um, tem uma sílaba. Ou poderia ter 2 ou mais sílabas, que é o caso das palavras polissílabas. 2 ou mais, tá? 2 ou mais sílabas, plural. Então, essas são as palavras monossílabas e polissílabas. O que acontece com a palavra monossílaba? Em geral, é muito simples, porque as palavras monossílabas não são acentuadas. Ali já chega alguma pessoa e fala, você está errado, já ouvi palavras monossílabas com um acento. Então, esse acento é conhecido como acento diacrítico, você nem precisa lembrar desse nome. É um acento diacrítico, quer dizer que muda o significado da palavra. Então, eu tenho aqui 2 frases que vão fazer para você entender que é essa palavra monossílaba acentuada e não acentuada, que muda o significado dela. Por exemplo, não creo que él te dé un ramo de flores. Não creo que ele te dê um ramo de flores. Então, você pode perceber que esse de tem acento, esse não. Mas é porque o significado dele é totalmente diferente. Esse de é do verbo dar. E esse de é um artigo. Então, ali já tem uma diferença. Por isso, uma tem acento e outra não. Mesmo caso que se você falar, por exemplo, te vou fazer um té.
Te vou fazer um T. Então, tem diferença. Esse sem acento, esse com acento. Te vou fazer um T. Então, qual a diferença de T e T? Que o primeiro fala quem vai fazer para quem. Então, entramos naqueles negócios dos reflexivos que já temos falado em algumas lives lá no passado. E T é chá, tá? Se você ainda não conhecia como falar chá no espanhol, chá é T. Então, te vou fazer um T. Pode ver que tem diferentes. O significado da palavra é muito diferente entre T com acento e T sem acento. Essa é a diferença. Então, palavras monossílabas, pelo geral, não são acentuadas. Mas aquelas que são acentuadas é porque têm um significado diferente. Então, ali não cabe regra. Ali você tem que aprender. Você tem que aprender o negócio para você conhecer quando tem acento e quando não. Mas isso é bem simples porque são poucas. A maioria das palavras são polissílabas. Tem mais de uma sílaba. E ali é onde eu quero parar. Ali é onde eu vou entrar nesses exemplos muito bons para você acentuar palavras polissílabas, que é o mais importante. Então, as palavras polissílabas se conhecem como aguda. Nas palavras polissílabas tem a palavra aguda, que a palavra aguda é aquela que a sílaba tônica, vou digitar aqui, sílaba tônica. A sílaba tônica é a última sílaba. A última sílaba da palavra é tônica, então a palavra é uma palavra aguda, como é o caso das palavras compás e tapiz. Compás é a última, tapiz é a última. É uma palavra aguda. Agora, é uma palavra llana ou grave. É mais fácil que aquele paroxítono, é difícil essa palavra. Em espanhol é até mais fácil. Llana ou grave. Que é uma palavra llana ou grave? É uma palavra que a penúltima sílaba é tônica. A penúltima. Que é a penúltima? Antes da última. Então, a penúltima é tônica, quer dizer que é uma palavra grave ou llana. As duas são aceitadas no espanhol. O nome, llana ou grave. Eu uso mais grave, porque grave é mais comum esse nome, mas as duas é a mesma coisa. Por exemplo, a palavra lápis, sílaba tônica é lápis, e mañana é o mesmo caso. Mañana é a penúltima, antes da última, é mañana. Então, essas são palavras llana ou grave. E agora, falando de palavra esdrújula, essa aqui vai ser muito simples, já vão ver por quê. A palavra esdrújula é quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Por exemplo, década. Década. Tem duas depois. Década. Rápido. Rápido. Então, tem uma maior entonação e depois dessa entonação. E por último, já para entrar na regra, na regra mágica para você acentuar. Temos a sobresdrújula, anterior à antepenúltima. Há uma briga muito grande no espanhol. Se há palavras esdrújulas e sobresdrújulas, só esdrújula, há uma briga que não vem ao caso, mas esdrújula e sobresdrújula têm as mesmas regras. Então, nem precisa se preocupar se existe, se há esdrújula, sobresdrújula. Não fica preocupado, não. Que não precisa, de verdade, se preocupar por esse negócio. Então, vamos continuar agora com a regra. A regra. Faz uns dias um aluno passou para mim, caraca, essa regra que você passou na aula me ajudou como nunca eu pensei que eu ia entender. Esse era com os reflexivos. Eu dei uma regra lá nos reflexivos que ele falou, cara, a regra foi mágica. Eu até postei no Instagram. E ele está aqui na live, que vi. Ele chegou. Então, gente, aqui vem uma regra mágica para a acentuação. E a regra mágica para a acentuação se chama, ou pelo menos eu chamo ela, NS vocal. NS vocal. Simples assim, NS vocal. E já pode escrever no teu quaderno. Escreve já no teu quaderno, NS vocal. Porque a NS vocal vai te aliviar de muita coisa na acentuação no espanhol. Muita coisa. NS vocal.
Agora, a dúvida é como uso ela. Então, você vai usar ela com a regra se sim, se não. Então, a regra total é NS vocal, se sim, se não. Se sim, se não. Ah, simples, se sim, se não, NS vocal. Agora, como eu aplico ela no espanhol? É simples. Se a palavra é aguda, já falamos de que era uma palavra aguda. Se a palavra é aguda, vamos botar aqui dois pontinhos. Si termina en NS vocal, sí se acentúa. Si la palabra es grave, si termina en NS vocal, no se acentúa. Y también tenemos a palabra esdrújula y sobresdrújula, siempre se acentúa. Olha, así de simples, así de simples. Aguda, si termina en S o vocal, quiere decir qualquer delas. Lembra que são 5 vogais, então A, E, I, O, U, N ou S, aplica. Então, se termina em NS vocal, se acentua. Se termina em NS vocal, nas graves, não se acentua. Se a palavra é esdrújula, sobresdrújula, sempre se acentua. Simples assim, você vai conhecer quando se acentua e quando não. Agora, eu sei que vocês gostam da prática, então vamos praticar. Por que não? Vamos praticar. Dar um Ctrl V e marco o V. Então, vamos com a palavra aguda primeiro. Nós falarmos lá acima 2 exemplos da palavra aguda, compás e tapiz. Mas uma tem acento e a outra não. Não foi casualidade. Eu usei essas duas palavras para usar a regra. Opa, subi muito. Então, eu usei para usar a regra. Então, nesse caso, as duas palavras são agudas e como a sílaba tônica é aguda porque a última sílaba é a sílaba tônica. Nesses casos, aplicando a regra do si, si, NS vocal, que quer dizer? Nós falarmos que a regra é aguda. Se termina em NS vocal, si se acentua. Então, si, si. Si termina em NS vocal, si se acentua. Vamos analisar a primeira palavra. Compás. Ela é aguda, certinho. Termina em NS vocal. Simples assim. Sim. Si termina em NS vocal, si se acentua. Simples assim. Cadê o acento? Onde você tem que acentuar? Na vogal da sílaba tônica. Simples assim. Sílaba tônica é paz e a vogal é A. Então, acentuou a letra A. Compás. Tapiz. Se termina em NS vocal, acentua. Termina em NS vocal? Não. Termina na letra Z, que é a Z do português. É Z no espanhol. Então, ela não se acentua, porque não acaba em NS vocal. A regra ou seja, o oposto da regra é para as palavras graves. Por exemplo, a regra para grave é se não, NS vocal. Então, aqui é o contrário. Por exemplo, lápis e mañana são palavras graves porque a penúltima sílaba é tônica. Então, lápis e mañana está tudo certinho, são palavras graves. Agora, lápis, ela acaba em a letra Z. Então, como ela não acaba no NS vocal, no caso, ela precisa ser acentuada. Vamos reformular para você entender mais direitinho. Se acaba em NS vocal, não se acentua. Então, aqui acontece o contrário. Se acaba em NS vocal, não se acentua. Quer dizer que se não acaba em NS vocal, se acentua. É o caso de lápis. Mesmo caso para mañana. Mañana, que letra acaba? Vocal, né? Se acaba em NS vogal, não se acentua. Não. Lembra que não é não do português. Então, se acaba em NS vogal, não se acentua. Então, mañana não se acentua, lápis se acentua. Essa é a regra do si, não, NS vogal. Para a palavra esdrújula, sobresdrújula, é muito mais simples, porque esdrújula e sobresdrújula, aquelas que é a antepenúltima sílaba ou qualquer anterior a ela, elas todas se acentuam. Década, rápido,
elas se acentuam. Cómetelo. Co tiene 4. Cómetelo. Cómetelo. Também se acentua. Então, a regra é muito simples. NS vogal, si para aguda, si não para grave. Simples assim, você conhece que palavras você precisa acentuar ou não. Eu te falei que eram 3 passos. Já você conhece os 3 passos. Só vamos numerar eles. Então, temos o passo número 1. Separar em sílabas. Quebrar em sílabas. Dividir em sílabas. Passo 1, separar em sílabas. Passo 2, identificar o tipo. Ou seja, identificar qual classe, qual tipo de palavra é. E eu vou identificar pela sílaba tônica. Então, passo 1, separo. Passo 2, identifico. Passo 3, muito importante. Passo 3, aplicar a regra mágica nesse vocal. Aguda si sí, grave si no, esdrújula siempre sí. Assim de simples. Então, passo 1, separo, quebro, divido. Passo 2, identifico. Passo 3, aplico. É assim de simples. Ah, Ali, é muito fácil falar. É assim de simples. Ah, olha que simples é. Vamos fazer um exemplo. Por que não fazer um exemplo melhor? Então, vamos primeiro. Primeira palavra para o exemplo. Café. Opa, não deveria ter adiantado, mas bora lá. Café. Passo 1, divido em sílabas. Café. Tá? Já ali eu dividi a palavra nas sílabas que tem. Café. Café. Simples. Agora, ela é uma palavra aguda, grave ou esdrújula. Se você lembra, fé é a última sílaba, ela é a sílaba tônica, então ela é uma palavra aguda. Agora, qual é a regra para as palavras agudas? Si, si, nesse vocal. Si, si, nesse vocal. Então, qual a regra? Si acaba em NS vogal, si se acentua. Acaba em NS vogal, sim. Se acentua, sim. Então é café. Olha que simples é o negócio, muito simples. Vamos com mais uma palavra. Margem. Margem. Primeiro passo, divido. Isso eu posso fazer até na minha mente, assim, não precisa dividir, escrever, não. Você precisa dividir na tua mente. Quais são as sílabas de margem? São 2. Margem, margem. É uma palavra grave, aguda, esdrújula. Que palavra é? Margem, margem. Ela é uma palavra grave porque a pronúncia, a sílaba tônica é a penúltima. Margem, margem. Então, ela é grave. Qual a regra para grave? Si, não. Si, não, nesse vocal. Nesse vocal. Então, a regra é si acaba em NS vocal, não se acentua. Ela acaba em N. Então, se ela acaba em N, S ou vogal, ela não se acentua. Quer dizer que margem, margem, não se acentua. Ela fica assim, igual, margem. Eu vou até apagar o tracinho já, porque já fizemos os 3 passos. Então, margem não se acentua. Agora, vamos com mais uma palavra. Película. Uma palavra um pouco mais comprida. Película, que é uma película, um filme. Então, como será a acentuação? Será que tem? Será que não? Lembra, passo 1, divido. Quais são as sílabas? Película. Película. Então, já tenho dividida ela. Qual é a sílaba tônica? Película. Ah, Eli. Película. Essa aqui então. Então, ela é a última, penúltima ou antepenúltima? Ela é a antepenúltima. Essa aqui é a última, essa aqui é a penúltima. Ela é a antepenúltima. Quer dizer que é uma palavra esdrújula. Se é uma palavra esdrújula, a regra é muito simples. Sempre sim, sempre sim. Então, película é esdrújula, sempre sim. Sempre sim. É a regra para as palavras esdrújulas. Então, película, tenho que acentuar. Já posso apagar o tracinho e já fica a palavra certinha. Película. Olha,
Que simples de verdade é muito simples, é prática. Tem alguns casos mais complexos, porque tem a ver com formação de palavra, tem a ver com diptongo, tritongo, tem muita coisa. Sim, tem mais coisa. Mas isso aqui vai te ajudar no 90% dos casos. Talvez até mais, poderia falar mais do 90% dos casos. Isso aqui vai te ajudar. Quer dizer que no teu dia a dia, essa regra aqui vai te ajudar, com certeza. Vai por mim e pode começar a praticar. Então, não vai ficar só em um pode começar a praticar. Vamos praticar juntos, né? Temos uma palavra. Tijeras. Tijeras. O que é tijeras? É tesouras. Tesouras é tijeras. Então, como se chama aquele joguinho da tesoura, pedra, papel? Pedra, papel ou tijeras. Pedra, papel ou tijeras. Então, vamos lá com as tesouras. Primeira coisa, tijeras sempre é plural. Porque tijeras, cada uma é uma. Então, como sempre são duas, nunca tem uma, não faz nada se é uma palavra que sempre é plural. Olha, é interessante esse negócio. Então, tijeras, tem acento ou não tem acento? Vamos aplicar os 3 passos. Passo número 1, quebro a palavra. Tijeras. Tijeras. Simples. Tijeras. Tijeras. Qual é a sílaba tônica? Passo número 2. Qual é a sílaba tônica? G. Tijeras. Simples assim. Tijeras. Sílaba tônica é G. Agora, ela é uma palavra grave, esdrúxula, aguda. Ela é uma palavra grave. Tá? Ela é uma palavra grave. Qual foi a regra que eu te falei para a palavra grave? Si, no, NS vogal. Si, no, NS vogal. Então, como funciona a regra? Se acaba em NS vogal, não se acentua. Já falamos várias vezes. Então, se acaba em NS vogal, não se acentua. Acaba em NS vogal, acaba em NS vogal. Se acentua, não se acentua. A palavra tijeras é tijeras mesmo. Tá? Simples assim. Vamos com mais uma. Decisão. Decisão. Então, vamos. Passo número 1. Vou quebrar. Desse aqui é onde começa o negócio. Caraca. Porque ele quebra aqui. Decisão. Por que quebra ali? Porque ele cria um diptongo. É simples. Não sempre é simples, mas ele aqui, eu não posso, no espanhol, eu não posso separar a pronúncia de si, on, sion. Ele é uma sozinha, sion. Logo vou te falar de que é um diptongo, tritongo, logo entramos mais nisso. Mas fica a dica que sion é um diptongo. E tem muita palavra que acaba em sion. Mais uma dica, quase todas as palavras que no português vocês fazem com sound, com esse sound de sound, que acaba com sound, no espanhol acaba, o final é com sion. Então, decisão. Decisão. Agora, vamos analisar ele. Decisão. Será que sim ou será que não? Ele tem 3 sílabas e a sílaba tônica é a última. Decisão é a última. Se a sílaba tônica é a última, estamos falando de que caso? Desse caso aqui. Uma palavra aguda. A regra é si, NS vogal. Até eu vou deixar esse... Eu tinha feito aqui. Vou deixar um pouquinho mais para baixo para vocês verem ali certinho. A regra é aguda si, grave si, no, esdrúxula sempre si. Já nós aplicarmos aqui. Si, no, sempre si. Agora estamos aqui. Si, no, si. Estamos aqui com decisão. Então, decisão. A regra é a regra da aguda, porque a sílaba tônica é a última. Decisão é a última a que nós vamos a usar. Então, como vai trabalhar? Se é uma aguda, temos a regra si. Simples. Si, NS vogal. O que quer dizer? Se acaba em NS vogal, si se acentua. Acaba em NS vogal, si se acentua. Sim. Então, cadê o acento? Ele vai aqui. Decisão. Então, uma decisão do português é uma decisão do espanhol com acento. Tem essa tilde ali. Decisão. Simples. Simples, muito simples. Vamos fazer alguns
4 exemplos mais que tenho aqui, mas vamos fazer mais rápido. Sábado. Primeiro passo, eu quebro. Segundo passo, cadê a sílaba tônica? Sábado é a antepenúltima, é uma palavra esdrújula. Qual é a regra para a palavra esdrújula? Sempre sim. Então, a regra é sempre sim. Então, se uma palavra esdrújula, ela é acentuada. Cadê o acento? Aqui. Sábado. Simples assim. Mais uma. Ainda faltam 3 mais. Exclamação. Então, como fica essa exclamação? Fica exatamente igual. Quebro, exclamação. Já eu te falei que essa junta de I O não é dividida. Então, temos exclamação. Qual é a sílaba tônica? A última. Então, ele é uma palavra aguda. Aplica o si. Assim de simples, vai? Tá vendo como fica simples? Si é NS vogal. Si acaba em NS vogal, si se acentua. Acaba em NS vogal, sim. Se acentua, sim. Exclamação. Olha, simples, né? Mais uma. Estadístico. Eu tenho um dado estadístico para você. Tenho um dado estadístico para ti. Então, estadístico. Será que sim? Será que não? Passo 1, divido, estadístico. Então, qual é a sílaba tônica? Estadístico. Então, quer dizer que essa aqui, ela é uma palavra esdrújula. Está certinho. Então, a regra para uma palavra esdrújula é sempre sim. Simples assim. Vou pensar muito? Não penso muito. Porque já eu conheço que sempre se acentuam as palavras esdrújulas sobre esdrújulas, sempre se acentuam. E mais um exemplo para você não ficar triste. Maleta. Quer uma maleta? É uma mala. Então, maleta. Será que sim? Será que não? Vamos ver. Mas, no caso, novamente, passo 1, vou dividir. Passo 2, cadê a sílaba tônica? Maleta. Então, ele fica aqui. Não lê. Maleta. Agora, é uma palavra grave, aguda ou esdrújula? É uma palavra grave. Penúltima. Grave. Então, se ela é grave, a regra é si, no, NS vogal. Simples demais. Si, no, NS vogal. Si, acaba em NS vogal, não se acentua. Pergunta. Si, acaba em NS vogal. Si, acaba em NS vogal. Então, não se acentua. Se acaba em NS vogal, não se acentua. Quer dizer que a palavra fica simples assim. Então, são 3 passos com uma regra muito simples. Então, é uma regra quebrada em 3 para aguda, grave e esdrújula. Então, são 3 passos com 3 regras simples demais. Simples assim. Você começa a falar espanhol. Olha que simples podem ser as coisas. Então, primeira coisa, não fica 100% preocupado, porque quando você digita, muitas vezes você tem algumas ajudas no Word, no e-mail, no WhatsApp, mas uma coisa assim, tenta entender o porquê das coisas. Não é fazer por fazer, entender o verdadeiro porquê. Por que acontecem as coisas, como eu faço direitinho, como eu faço certinho, como eu aprendo para que tudo aconteça fácil e simples. E uma coisa, isso fica a dica até pela aula. A aula caiu, qualquer pessoa fala, ferrou, não faço mais, tá, vou embora. Não. Que faz? Que fiz, no caso? Acabei a aula. No offline, ficou disponível no YouTube, como seja, mas acabei a aula. Que tem a ver isso com o espanhol? Assim tem que ser você, no espanhol e em qualquer língua que você quiser estudar. Você começa, travou, não para, continua. Porque às vezes no aprendizado tem esses pontos onde você acha, muito importante, que você não está fazendo as coisas certas e de um momento para o outro você decide, para, não acontece nada, continua, o negócio vai fluir, o negócio vai bombar, você vira fluente e
tudo acontece. Então continua trabalhando, pega essas regras simples. NS vogal, lembra disso. Si para agudas, si não para graves, sempre sim para esdrúxulas. Com essas dicas bem simples, pega algumas palavras. Procura palavras, tem webs onde você pode fazer teste, ou pega algumas palavras, fala para alguém pegar palavras para você, faz alguma coisa e tenta acentuar elas. Depois procura no dicionário, procura na internet, para ver se você fez certinho. E assim de simples você vai praticando. E qualquer sacada que você tiver da aula, da live, que você gostar, pode até gravar ela e falar, cara, a live caiu, mas o cara deu a aula e gostei pra caramba. Também pode falar no Instagram, porque eu curto disso, eu gosto de verdade. Porque a gente está aqui para aprender coisas, para melhorar. A gente está aqui para muitas coisas. Mas o importante é que você está aprendendo. Isso é o que mais eu gosto de estar aqui. Então, ponto importante, pratica. Outro ponto importante, te vejo aqui semana que vem com internet, sem internet, com eletricidade, sem eletricidade, como seja. A gente se vê aqui semana que vem. Então, até semana que vem. Um abraço.